soltar o verbo. Para compartilhar conhecimento, esse é mais um Empreenda SCcast. Chegamos. O nosso convidado, quando não sabe o mote, ele sempre tem aquele assustadinho, já percebeu, cara? Vai levar 5 minutos O pra negócio soltar. ficou sério agora. Ferrou, galera. Pessoal, é uma honra tremenda, uma alegria tremenda a gente estar aqui de novo na Arte Pro Comunicação Visual, que é a nossa patrocinadora master disso aqui. O Empreenda SCcast é fruto dessa parceria com a Arte Pro na pessoa do Felipe. Felipe, muito obrigado. Você que quiser fazer fachada, totem, lona, adesivo, envelopar seu veículo, letra de LED, o que mais tem, Felipe? Tem tanta coisa. Comunicar o seu negócio. O que precisa para vender, a gente tá aí. Quer vender mais? A gente gosta de desafios, projetos especiais, vamos para cima. Quer vender mais? Arte Pro Comunicação Visual. Isso. Além disso, no episódio de hoje a gente conta com o apoio da Rádio Mix, nosso amigo Montanha, pessoal do comercial. Rádio Mix que está rodando spots dos nossos convidados aqui, apresentando o Empreenda SCcast para sua audiência. Muito obrigado. Muito obrigado por acreditar. NutriBlue Gastronomia Empresarial, que forra o nosso bucho no intervalo. Nosso amigo Isaac Flávio, muito obrigado. Comida transportada, cozinha industrial. Tava uma delícia. E a PHNX Consultoria Imobiliária. Você quiser comprar o seu imóvel, inclusive ser atendido por mim, só procurar PHNX Imóveis, Blumenau, região litoral de Santa Catarina, Indaial, temos casa também. E você que está nos acompanhando aí no YouTube, cara, eu já vou pedir, não custa, né? Deixe seu like, compartilhe com seus amigos, ative o sininho para receber as notificações. O nosso interesse aqui é trazer muito conhecimento de qualidade e você que se esforçar para estar aqui com a gente, tenho certeza que vai se surpreender. Porque a nossa mentalidade muda quando a gente passa a ouvir histórias inspiradoras. A gente estava até comentando sobre isso, né, cara? Uma faculdade, né? Eu acho que é isso aí. Assistam que é... Nós estamos indo aí para quase 20ª entrevista. É verdade. Aprendemos bastante. E hoje a gente está aqui com um colega, um amigo de longa data da minha pessoa, e o Felipe teve a oportunidade de conhecer, Dr. Jorge Eger. Doutor, obrigado por ter topado conversar com a gente. Seja muito bem-vindo. Cara, eu que agradeço demais o convite aí. Tamo junto, cara. Foi uma excelente surpresa. Eu vi meu WhatsApp que tinha um convite para participar desse podcast com vocês. Show de bola. Legal, cara. O Dr. Jorge, a gente chama de doutor, é dentista, né? Da área de ortodontia? Ortodontia, isso aí. Legal. Bom, ortodontia, mas a minha área mais fundamental hoje, mais principal, é a relação à ortodontia invisível, né? Que é com os alinhadores invisíveis. Aí a gente vai conversar, acho que um pouquinho nós vamos mais. entrar nesse tema. Aprofundar. Mas para contextualizar, né? Pra gente explicar para a audiência, né? E como eu sempre falo, a intenção é a gente gerar insights através da história dos nossos convidados. Então, cara, Jorge, a gente vai tentar sugar de ti o máximo possível aí. Manda ver. De conhecimento, né? Explica um pouco para nossa audiência como é que começou a tua história aí na área de odontologia, da onde que veio essa inspiração. Cara, eu comecei a odontologia muitos anos atrás, na real, né? Eu tô com 40 e pouco, eu tô 23 anos de formado já. O cara, quando fala 40 e pouco é porque já tá... Mas assim, quando eu era criança, eu precisei usar aparelho. E eu era meio dentucinho na época, os dentes de cima pra frente e tudo mais. E, infelizmente, eu tive que usar aquele freio de burro, né? Então, cara, foi o seguinte, eu odiava usar aquele aparelho, usava muito pouco. Cara, imagina, mas, um trauma, né? Ia pra escola, morria de vergonha, aquela coisa toda. Mas no resultado final, cara, me fez muito bem. Então eu tinha dor de cabeça, porque a minha mordida não encaixava direito. E aí eu pensei, cara, se fez bem pra mim, vou tentar fazer bem pros outros também, né? Legal. E aí vindo nessa pegada Então quando eu entrei na faculdade de odontologia, eu já pensava em fazer a especialização de ortodontia. Mas foi por causa de uma experiência de infância, não teve uma inspiração familiar ou algo nesse Cara, sentido? meu irmão é dentista, minha cunhada é dentista, então eu acho que isso também já... Bom, minha cunhada veio depois, mas na época meu irmão, a gente fez faculdade praticamente no mesmo tempo, então isso também acho que ajudou bastante a seguir nesse caminho, né? Legal. Mas a inspiração mesmo, assim, no começo foi parte realmente do quanto que me ajudou, né? Do quanto me ajudou. E como é que foi esse começo de faculdade? Já lá no começo tu tinha essa pegada da ortodontia contigo? Eu tinha. É que a ortodontia na faculdade, ela vai um pouco da metade pro final da graduação ali, né? Então, quando chegou a ortodontia, eu vi que era realmente isso que eu queria e fui me dedicando cada vez mais. Quando eu me formei, eu fiquei um tempo trabalhando com clínica geral, né? Uns 2 anos, por aí. E aí, a partir de então, que eu entrei na especialização de ortodontia, que são 3 anos para fazer, né? Então, ali de vamos lá, vamos voltar no tempo, 2006 até 2008, eu fiz a minha especialização de ortodontia, 2005 a 2008, por essa época. E, cara, até hoje as regras são as mesmas ou o mercado evolui muito, assim? Cara, o mercado evoluiu bastante. Sério? Antigamente tinha menos cursos
Então era um pouco mais selecionado, um pouco mais difícil você entrar nas especialidades, enfim. E hoje em dia a gente vê que o conhecimento, apesar de ter várias faculdades, de uma maneira geral a gente percebe que está muito fácil entrar, e às vezes até caiu um pouco o nível Do profissional. dos profissionais, Uhum. né, da graduação, enfim. Esses, não tirando sarro, né? Mas até falando disso, é que hoje é EAD, né, cara? Hoje é. Não tirando que o EAD é ruim, tem pessoas que estudam mas através do a- EAD. É. Mas mas os profissionais hoje estão. Mas até a odontologia, Profissionais né? de EAD. Tipo, uma odontologia EAD com 40, 50% do curso à distância, é meio. É, Então, né? Não sei se eu sou meio antiquado, mas às vezes nesse tipo de profissão, não sei se é muito interessante, né? Mas, enfim. não dá pra julgar. Óbvio, né? O mercado se autorregula. Se o profissional é ruim, ele Exatamente. não se cria também, né? Tem isso. Exatamente. eu queria fazer uma pergunta fora do contexto, assim, rapidinho. A criança usa bico, fica dentuço? Tu usa muito bico? Não, que tu falou que fica dentuço. Fica dentro, Foi mas, isso? mas O Felipe tá pensando no filho Eu agora. tô pensando no meu filho, porque meu Fica. filho. Agora eu tô tirando o bico dele, né? não fica assim, cara. É fica, importante né? tirar até os É. 3 aninhos ali, é É, né? importante. Agora ele já tá usando bem menos, eu já tô tirando já. Ele já chega na Mas escola é e já real deixa no isso carro. mesmo, Jorge? É. Funciona? É. Oi? Realmente atrapalha, influencia? Cara, realmente atrapalha, porque o hábito de sucção faz com que a mordida, o céu da boca fique profundo e os dentes para frente, a mordida fica aberta. Então, a criancinha não só morde os dentes de trás e fica aberta. Se você tira cedo o bico da criança, a própria força muscular dos lábios e bochecha vai empurrando os dentes de volta para a posição. Agora, se demora para tirar, a estrutura óssea se forma de uma maneira mais resistente, digamos assim, e aí depois futuramente só com o aparelho, enfim. E Olha aí só. tem que Interessante isso aí, Felipe. Mandasse bem. A tem minha que filha tá procurar pra nascer gente. também. Já Você é foi uma pai informação ou importante. Jorge? Não sou, ainda não sou Ainda pai, não? ainda não sou Tá pai. chegando a hora, né? Tá chegando a hora. Bota chegando, pressão. Tá chegando. Cara, uma pergunta pra ti. Como que o dentista ele empreende? Putz, é uma pergunta complexa, né? Como é que foi o teu começo, talvez? Assim, eu comecei atendendo em algumas clínicas, em Blumenau, atendi em Timbó, em Dayal, aí você vai meio que modulando, né? Hoje em dia um recém-formado, muitas vezes, Modulando. hoje em dia um recém-formado muitas vezes vai trabalhar para outros dentistas, para conseguir, né, ter uma carreira, enfim, depois abre o seu consultório. Mas eu digo que hoje em dia eu empreendo, eu tenho que matar um leão por dia, digamos, para tentar chamar um cliente novo todo dia, né? É um comércio, digamos assim, né? Então você tem que fazer um bom trabalho para ser bem reconhecido, para ter indicação dos outros, mas a gente percebe que hoje em dia só de boca a boca, a indicação a gente não é 100%. Então a gente tem que fazer um marketing, nos divulgar, isso O é que é super um bom importante. trabalho hoje de um dentista, assim? Cara, um bom trabalho é entregar resultado, né? Não adianta nada eu ser o dentista mais estudioso do mundo, digamos, o que conhece a maior literatura do mundo e não conseguir expressar isso em resultados para o paciente. Então, se o paciente vai no teu consultório, você conversa com ele, monta um planejamento, explica o que você quer fazer, ele entende o que você quer fazer e no final você consegue entregar aquilo, ele sai satisfeito e ele sai indicando todo mundo. Então, é basicamente isso aí que é um bom trabalho. E tu acha que é só um bom trabalho ou tu acha que uma experiência num consultório também é Não, interessante? com certeza. Tem Com alguma certeza. coisa Cara, que tu tem diferente no teu consultório, assim? Ele tinha uma TV, brother. Eu lembro dessa TV. A TV, Fala- né? fala- Eu tinha uma TV no teto que todo mundo adorava, cara. Hoje em dia é um pouco mais comum, mas eu Quando tinha tá uma fazendo a... Tá na consultório ali, tá Não, desculpa eu cortar a resposta, mas mas é que eu tinha. lembrei, eu tive no consultório dele algumas vezes, no anterior, no antigo, né, no atual, aí ele deu uma elitizada, né, Não, Ficou tô lindo, Ficou né? mais bonitinho. Tô brincando, mas eu me lembro que, cara, a gente chegava lá, deitava, tinha televisão lá, velho, o cara mexendo na tua boca. massa, Cara, nunca eu vi sempre isso aí. gostei muito de tecnologia, assim, sabe? Então eu procuro dar um pouco dessa experiência para os pacientes. Hoje em dia, eu não fico só falando para o paciente o que eu quero fazer, o que eu pretendo fazer. Eu mostro os dentes do paciente se movimentando, eu faço uma sobreposição da foto do paciente com os dentes se movimentando para ele entender onde que eu quero chegar. Então, eu tenho uma TV, Uma experiência visual, uma assim, experiência pra visual. Nesse sentido, é uma entender. experiência visual, que você Legal. consegue ter uma ferramenta muito legal de troca de experiência com o paciente, né? Então, Até porque a gente é leigo, né? Então, cara, É. tô mostrando aquilo ali, dá muito Cara, mais e credibilidade. dente é uma parada muito foda, porque, cara,
1 milímetro ali, cara. É, 1 milímetro é 1 quilômetro, eu costumo falar isso, cara. Não, qualquer errinho. Eu me É lembro porque demora, né? essa... o meu- Não, mas Demora pra imagina, ajustar. imagina você com o dente da frente 1 milímetro mais comprido que o outro. Sim. Cara, todo mundo vê, né? Tipo, é É. um... Não dá pra passar uma lixa, uma lixadeira, um negócio? Dá, depende. Ou depende que precisa ser feito, mas dá. Não, uma vez eu Porque tem fiz... gente que passa, já vi vídeo. Ó, quem pegar minhas fotos mais antigas, que meus dentes eram mais separadinhos, aí ele fez um... Não sei o que tu fez aqui, que era de porcelana, sei É lá. uma resininha ali. E aí ela, ficou top. não, ficou top, só que aí quando tu terminou, ficou um pouquinho, pouca coisa, cara, e a mordida não fechava, aquilo me agoniava, Fica lembra? aí, volta pra fazer o ajustezinho. Não, isso é comum. Não, eu- super comum, Isso é mas comum. tipo, mas tu sente, não tem como teu cliente não ser, A diferença, não né? tem, Isso é é. verdade. Cara, tipo, tu não tem como enganar teu cliente, tá ligado? É. Ou tu foi bem feito, qualquer mudança, cara, a língua, ela sente ali É. a anatomia dos dentes e Cara, aí tem que impressionante. ajustar, cara, senão não dá certo. Isso aí. cara, Muito bom. a gente falou em experiência, né? Tu falou que tu vende a experiência pro cliente, que é no caso mostrar ali os dentes e tal. Além disso, tu procura construir relacionamento com teu cliente, Cara, eu atendo o que eu gosto de fazer. teu paciente, né? Eu procuro, cliente, paciente. Eu procuro atender todo mundo da maneira que eu gostaria de ser atendido. Isso aí, cara, é o principal do meu negócio, assim. Então, o paciente chega lá, cara, eu gosto de atender bem. Eu gosto de fazer o melhor possível e eu vejo isso, eu sinto que eles sentem isso de mim, essa minha doação para fazer o melhor possível. Independentemente independentemente de tudo, cara, eu quero entregar o melhor resultado que eu conseguir na limitação que o paciente me dá, né? Tipo, eu não consigo fazer milagre, mas eu tento sempre fazer o melhor, cara. Cara, hoje tu alcançou uma projeção, assim, uma figura respeitada no mercado. A gente sabe disso, né? Tá atendendo a América Latina aí, né? Inclusive, com o teu produto. Que é, no caso, Dental Aligner. Obrigado, Dental Aligner. Aligner. Que é um transparente, aquele... É o que é o dental É o liner, aparelho transparente, né? Que é o tal do aparelho que a gente não vê nos dentes, né? Então hoje em dia tá muito em alta, são os alinhadores invisíveis, né? Boa. Ao invés de você colar aquelas pecinhas metálicas ou de porcelana nos Que dentes. machuca toda a boca. E quando você cola aquelas pecinhas, que a gente chama de brackets, você tem que passar um fio metálico entre Uhum. eles, para que daí esse fio vai encaixar nas canaletas e vai fazer a movimentação dos dentes. E às vezes solta uma pecinha, às vezes o fiozinho fica espetando a bochecha, às vezes para se alimentar. Ah, eu usei, é foda pra caralho. Então, enfim, são várias inconveniências que tem no meio do tratamento. É ruim? Não, não é. É bom. Mas ficou muito mais popular, muito mais acessível hoje os alinhadores invisíveis. Que você usa uma plaquinha removível, feita de um plástico especial, e você troca uma sequência dessas plaquinhas. Então, quanto mais torto for o dentinho, maior é a sequência de placas que você vai ter que trocar. Então, como é que funciona? Se o paciente tem um dente, eu vou dar um exemplo bem rápido, como a gente estava conversando, né? Planejado para fazer uma rotação de 30 graus. O dente está 30 graus rotacionado na boca do paciente. A gente identifica que a gente, como é que a gente fala? Como é que eu falo? A gente faz com que o programa determine que aquela rotação tem que ser de 2 graus por alinhador. Então, se um dente está 30 graus rodados, vou precisar de 15 estágios ou 15 trocas de plaquinha. Então, a partir daí, a gente consegue ter uma previsão de tempo de tratamento, uma previsão da dificuldade do tratamento, né? E aí por diante. Então, a gente, no programa, são todas as movimentações que permite, né? Para frente, para trás, para cima, para baixo, girar para um lado, girar para o outro. Então, aí você imagina o leque de quantidades e movimentos por cada dente. Então, você tem que pegar cada dente, colocar na posição correta e ver se essa posição correta está encaixando corretamente na parte de baixo. Então, é meio que um jogo de xadrez. Quebra-cabeça. Né? Quebra-cabeça. Imagina que eu sou um cliente e qual a estratégia que tu usa para não vender um aparelho comum, para vender o maior diferencial, assim. Cara, o que tu usa de estratégia? Se eu fosse teu cliente, eu preciso arrumar um dente. Qual que é a estratégia que tu usa de venda? De venda. Pra te poder vender aquele produto de melhor, né? Que é o... Como é que é o nome mesmo? Eu esqueci, desculpa. Dental Aligner. Dental Aligner. Hoje em dia, Aligner. a técnica se chama alinhadores invisíveis, né? Uhum. O Dental Aligner é uma marca comercial, que é a nossa marca lá, que a gente faz... Porque é diferença de preço, né? Diferença de preço. A técnica que eu uso hoje é... Na verdade, assim, como eu tô mais conhecido nessa área,
muitas pessoas, Já buscam. já veem Entendi. em mim por causa Mas Indicação. por quê? Por causa porque é mais fácil? Porque dói menos? Porque por causa da estética? muito pela estética, pro paciente, pelo conforto do paciente. O que te convenceu a ir buscar esse produto? O que me convenceu a buscar esse produto é a união da tecnologia com a ciência, com a biologia. Então eu consigo fazer um planejamento no computador, ter uma previsibilidade muito maior, e aí o paciente tem que ser cooperador e usar bem certinho o aparelho para conseguir o Se não resultado usar, tu legal. sabe, Então, né? então o diferencial é porque tu sabe o que realmente vai acontecer e o paciente também, É, trabalhando dessa forma. eu vejo hoje, aconteceu comigo, eu vejo com todo mundo que está entrando nessa pegada dos alinhadores, que no começo a gente tenta vender, mas é um pouco inseguro, não sabe direito se vai funcionar ou não. Então hoje em dia eu tenho uma extrema segurança do que eu estou falando e do que eu quero fazer e do que vai ou não vai dar resultado. Então transmite mais segurança para o Isso, cliente também. e aí também existem alguns tipos de movimentos dentários que são melhores fazer com aquele aparelho fixo antigo. Existem alguns tipos de movimento dentários que são melhores fazer com o alinhador. E aí eu consigo explicar isso para o paciente. Olha, nessa etapa aqui a gente vai ter que usar os alinhadores. E talvez lá no meio do tratamento a gente vai precisar colar um aparelhinho fixo aqui nesse dente ou naquele para conseguir atingir o Ah, olha objetivo. só, uma parada meio híbrida. É uma parada meio híbrida. Mas tu faz o comum também? Não. Eu faço o comum quando Não só precisa nessa necessidade. dessa necessidade, né? Cara, hoje o alinhador invisível é tipo, não que seja comum, mas boa parte da audiência com certeza vai saber o que é, né? Sim. Mas tu enxergou uma oportunidade lá atrás, né? A gente tá Sim. falando de 2014, 2015. 2014, 2015. Eu me lembro que isso era caro pra porra, ninguém queria comprar porque era muito caro. É. Não, eu gosto de falar disso porque assim, a gente tem aquele mote, né, de que o empreendedor, quando ele empreende por dois motivos, por necessidade ou por oportunidade. A necessidade que se fala é aquela necessidade básica de se alimentar. O cara descobre um negócio que ele faz e dá dinheiro, ele vai atrás e supre a necessidade dele, que é pagar as contas e viver. E isso, de alguma forma, o teu consultório já te trazia essa condição, Sim. né, contextualizando. E a oportunidade, assim, cara, peraí, tem um negócio aqui que eu consigo ampliar os meus ganhos, né? Consigo otimizar a minha produção e ganhar um pouco mais de dinheiro, que é o que todo empreendedor quer, no fim das contas, né? Sim. Melhorar a qualidade de vida e tal. E tu enxergou essa oportunidade, né? Como é que foi essa história, cara? Assim, eu sei que tu já contou um pouco pra nós lá fora do ar, mas conta de novo aqui. Vamos Contextualiza lá. pra audiência. Vamos lá. Porque às vezes o cara tá lá, só pra fazer um paralelo com quem tá lá assistindo. Cara, o cara tá lá, às vezes, né, dando murro em ponta de faca, brigando, e ele não olha pro lado assim, tipo, pô, tem um negocinho aqui que talvez eu não precisasse dar tanto murro em ponta de faca, entendeu? Você tem que pensar um pouco fora da caixa, porque a gente como dentista, a gente é muito bitolado e vinculado aí em congresso de odonto, a comprar livro de odonto, a fazer coisas de odonto, e você não se permite a sair e pensar coisas diferentes. Tanto é que a Invisalign, na época, que é a empresa pioneira nesse sentido, não foi um dentista que criou, foi um geek lá de Harvard, outro do Vale visionário. do Silício. Startupeiro, assim. Foi lá do Vale do Silício, o cara tava usando aparelho, e falou, cara, mas eu não consigo fazer isso com pressão, tá? Foi mais ou menos essa história do início da Invisalign. E aí, na época que eu comecei a fazer os alinhadores, lá por 2010, 12, existia a Invisalign e existia uma outra empresa nacional de Belo Horizonte. A Invisalign, como a gente comentou, era muito cara de se vender, então, tipo, era difícil de eu conseguir clientes, porque o paciente olhava o preço e falava, pô, consigo fazer com outro aparelho? Não tá, vou fazer com outro. E a empresa nacional, na época, a gente conseguia vender relativamente melhor do que a Invisalign, só que eu não conseguia os resultados tão legais do que eu imaginava, do que eu via acontecendo por aí. E aí eu comecei a comparar uma com a outra e descobri que eles tinham um problema, uma diferença no programa que era utilizado. Só para dar um adendo, num deles você conseguia escolher quando e como cada dente vai se movimentar, que era Invisalign, e no outro você só conseguia movimentar todos os dentes ao mesmo tempo. Então, isso acarretava uma série de problemas de biomecânica na movimentação dos dentes. Quando você primeiro movimenta um dente, depois outro, você cria uma força de ação e reação que vai um passo a passo movimentando. Quando você movimenta tudo ao mesmo tempo, essa força um pouco que se perde e você não atinge os resultados. Caraca. E aí eu falei, cara, eu preciso de um programa desse. Comecei a pesquisar e tinha na Itália. É o programa que eu uso até hoje, chama Maestro 3D. E aí
eu fui atrás, conversei com o pessoal lá da Itália, e-mail, troca, e comprei o Pô, programa. isso a gente tá falando de 2000 E 15. era uma época que não era tão conectado quanto hoje, né, cara? Não era, cara, não era. São só 7, 8 anos, mas, cara, era completamente Não, diferente. era bem diferente, bem É. diferente. E aí, mas antes de eu comprar o programa em si, primeiro eu descobri essas diferenças. Falei, porra, eu preciso de um programa. Comecei a pesquisar. E ao mesmo tempo, eu precisava da impressora 3D. Aí lá por 2014, eu fui num congresso de impressão 3D em São Paulo, tinha um monte de chinês e tudo mais. E as impressoras eram caríssimas, coisas de 350 mil reais para cima. E por minha sorte, aí que vem a oportunidade, sorte do destino, tava tendo um lançamento, Não, a sorte sempre aparece aqui a nessa sorte mesa. aparece, Aparece aqui bastante. E o cara que não reconhece a sorte tá sendo hipócrita, porque a sorte É. existe, cara. Você tem que estar olhando. Cara, se eu não estivesse olhando para isso, eu não teria pego o que teria estava sorte. acontecendo, Claro. né? Então foi uma sorte, foi a hora certa, no lugar certo, digamos assim. Então estava tendo uma startup dos Estados Unidos que estava lançando uma impressora 3D de altíssima qualidade e de baixo custo. E aí eu não tive dúvidas. Quando lançou a impressora lá, eu fui para lá e comprei ela. Então eu tinha impressora, tinha o programa. E tinha umas plastificadoras no Brasil. Uhum. Quer perguntar alguma Não, coisa? pode dar. Tinha umas plastificadoras no Brasil que são 3 etapas para fazer os alinhadores. O programa para você fazer a movimentação virtual, a impressora para você materializar o que você planejou no computador, e depois que você imprimiu o molde do paciente, você tem que fazer uma prensa para que o plástico se crie, para você ter o alinhador propriamente dito. E existiam umas plastificadoras no Brasil aqui que eram legais, mas eu queria, tipo, a melhor. E aí essa melhor eu fui buscar da Alemanha também, por quê? Eu pensei o seguinte, cara, eu estou fazendo um negócio novo. Eu sei que a impressora ela é nova, mas ela promete uma qualidade absurda. O programa é bom. E a plastificadora, eu tenho que ter uma boa também, porque se eu não estiver Não entregando vale o de resultado, nada, né? se eu não estiver entregando o resultado para o paciente, eu sei que a culpa vai ser minha. Aí eu vou ter que estudar mais, melhorar alguma coisa, porque Claro. meus equipamentos eram legais. E Cara, foi e assim o- que começou, cara. E o foda é que tu não tem como testar em uma coisa, né? Tem que testar direto na pessoa, né, cara? Na verdade, esse dali você testava na pessoa, mas você tinha todo o know-how. Você estava replicando o que a Invisalign fazia, por exemplo, que é outra empresa nacional. Você estava meio que replicando aquilo ali pelo teu conhecimento, pela tua experiência. Então, você não fazia nada de extraordinário. Nesse sentido biológico, de movimentação de dente. Porque eu não posso também pegar um paciente e fazer o que eu achar sem ter nenhuma comprovação científica, só porque acho que vai dar certo e vai dar, entendeu? Claro. Até uma questão de ética ali com o paciente, enfim. Mas os equipamentos eram todos de uma qualidade legal, e aí faltava, ou enfim, buscar o conhecimento e aprimorar as movimentações dentárias e como acontecia, como o alinhador propriamente funciona na boca dos pacientes. E não foge nem um pouco, porque é da mesma forma, tu falou dos equipamentos, ele tem 2 equipamentos muito bons e o terceiro não era bom. É a mesma coisa que eu ter uma impressora sensacional, o cara que faz ali a aplicação não faz uma aplicação decente, né? Então tu caga com o serviço no final, né? Exatamente. Mas sempre evoluindo, né? Como tu falou, buscando depois aprimorar, né? Uhum. Porque na prática a gente vai sempre É melhorando, tudo uma né? curva de aprendizado, né? É a Você curva de compra um aprendizado. equipamento novo, você tem vários equipamentos. Você comprou um novo Isso. que é melhor, enfim. Isso. Mas você tem que aprender a usar ele até É. entregar o máximo O que ele pode máximo que entregar, ele né? pode entregar, Então eu acho exato. que é assim que funciona. E isso também é um pouco de ousadia, né? Porque, tipo assim, beleza, tu sabia que o resultado ia dar, mas e o primeiro paciente? Como é que foi? Cara, é um pouco de ousadia. É um pouco de ousadia. Como é que foi, assim, cara? É um pouco de ousadia. E assim, não só o primeiro paciente em si, cara. Foi alguém que sabia que era o primeiro ou não? Não sabia. Não? Não sabia. Não sabia. Porque, cara, ninguém sabia no começo. Eu fazia. Cara, foi bem na época que a gente começou a trocar ideia lá na CIB e tal. Foi. Na real, ninguém sabia no começo, porque, cara, não sei, eu não divulgava muito o meu Sim. trabalho assim na época, sabe? É que era diferente também, na época não era tanta exposição. Hoje Não em era dia a tanta galera. exposição, E aí eu tenho uma ou outra fotinha no Instagram lá, segurando lá em 2015, tá? Segurando os modelos impressos, mas eu não fazia muito essa divulgação online. Porque hoje em dia só existe se tá no Instagram, né? Se não tá no Instagram, não existe. Tem que estar ali, né? Mas o cara. E foi legal o resultado do primeiro? Foi Como é que legal, foi? cara. Foi muito legal. Foi muito legal. Foi uma combinação de fixo com móvel, uma expansão, enfim, depois a finalização com os alinhadores.
foi muito top. Ficou extremamente legal. E do contrário, teve algo que aconteceu estranho assim no caminho, não? Teve algum problema, algum percalço? Qual foi o teu maior problema? Percalço. Cara, os maiores problemas que acontecem assim é quando o paciente se desestimula e acaba parando de usar, né? Mas então é mais voltado à pessoa É mesmo. mais voltado à pessoa, é mais voltado à pessoa. Porque, pensa bem, cara, se eu pego um dente, eu giro ele 2 graus, eu faço uma prensa em cima, quando o paciente encaixa na boca, ele vai estar 2 graus girado, é física, vai ter uma pressão naquele dente para fazer a rotação. Certo. Então, tipo, não tem nesse sentido, sabe? Não tem uma coisa mirabolante que pode Pode acontecer. acontecer. Aham. É diferente de um aparelho fixo, que se eu colar errado e passar um fio meio diferente, o dente pode mexer muito. Uhum. Você tinha perguntado se tinha dor, não tinha dor. A troca entre as placas a gente planeja no computador. Então, ela é sutil, as diferenças entre elas. Se você pegar a número 1 e a número 2, Não vê? você praticamente não vê diferença. Se você pegar a número 1 e a número 6, Ela tá sempre encostando pra girar. talvez pouquinho você vê diferença. Se você pegar a número 1 e encaixar e depois a número 2 encaixar, o paciente sente um leve desconforto. Se você pegar a número 1 e encaixar e depois a número 4, cara, ou vai entrar socando de força, ou não vai nem entrar. Então, Então um a dor passo é a passo. menor também. Cara, é tudo mais planejado, assim, sabe? Eu costumo fazer uma analogia do seguinte, cara, pensa que você vai construir uma casa. Uhum. Você pode pegar, subir uma parede aqui na louca, subir outra, puta, essa aqui deu errado, você destrói, bota. Você não tem projeto. Aham. Ali você tem um projeto no computador, cara, então você consegue visualizar tudo antes. Na referência da casa, você sabe quantos tijolos você vai gastar naquela parede. Você Claro, entendeu que você claro. tem tudo mais É palpável, mais assim? minucioso o levantamento. E essa é a dificuldade dos dentistas que estão começando isso, porque eles estão acostumados a ir trocando os fios do aparelho, e evoluindo e ir olhando o que está acontecendo. É muito mais difícil você pegar um caso e já saber como vai terminar antes de começar, sabe? A Uhum. experiência muda, assim, então você tem que meio que pensar de trás para frente. Uhum. E hoje em dia estou super acostumado com isso e eu acho muito mais eficiente, muito mais prático. Interessante, cara. Tem muita concorrência nesse teu mercado? Tá aumentando, né? Como tá ficando um pouco mais acessível, principalmente a questão de impressão 3D, a gente tem mais professores começando a A tua ensinar. impressora é a mesma ainda não, né? Não, aquela tá aposentada já. Aquela tá aposentada. A gente tá hoje com 7 impressoras Caramba. e fica lá trabalhando. Nós vamos pegar esse gancho ainda do empreender, né? Mas Uhum. falando da concorrência, então tá aumentando mesmo. Tá aumentando, tá aumentando. Cara, a China, quando entra no mercado, entra para destruir, né? Então, as Formulabs lá na época custavam $2.500, $3.000. Hoje elas vão aumentando de preço porque vão ficando mais novas. Igual o Uhum. iPhone, né? Ele sempre aumenta de preço. Sim, claro. É o mesmo produto. Claro, melhor, mas é o mesmo. E quando a China entrou no mercado, em 2018, 2019, por aí, cara, vieram impressoras com uma qualidade bem legal e com o preço lá embaixo. Hoje em dia você compra uma impressora por R$ 800. Sim. Né? Então, mais gente consegue Essa fazer. impressora 3D faz o molde da boca. Ela E por replica a não, boca. por que não poderia ser naquele gesso, por exemplo? Porque ele não é resistente para fazer o molde? Não, porque tu tem que ser o dente, não a mordição, né? Não, Não, é mas que o gesso também faz o dente. o gesso também faz também? faz. O gesso também faz. Eu lembro Mas, quando eu usei aparelho, rapaz. mas olha só, Ah, tá bom. olha só. É que eu nunca usei. Não, desculpa, mas é uma droga, cara. Eles botam um gesso. Aquela moldagem, né? Tá, enfim. Aquilo lá é a moldagem. Você molda a boca Aí bota gesso. e bota gesso e você replica a faz boca ao do contrário. paciente. Agora entendi. Só que, cara, eu vou ter a tua boca em gesso, mas ela veio da onde? Ela veio de uma moldagem analógica. É. E eu tenho o computador, então eu preciso materializar o que eu fiz no computador. Então tu escaneia a boca do cara. Escaneia a boca, Caralho. e aí vai pro computador, aí é extremamente fiel. E aí eu faço as movimentações no computador. Cara, se eu quiser girar um dente 2,12 graus, eu giro. Se eu quiser extruir 0,12 milímetros, eu extruo. E aí ele faz a movimentação de todos os outros. Ele prevê o que vai acontecer. Eu pego dente a dente e movimento eles até a posição final deles. Ah, entendi. Aí depois Mas que... deve ter uma automação, tipo, esse dente tá aqui, eu quero que ele fique aqui. Aí... Não, eu vou no mouse arrumando a posição deles. É bem Eu tenho- manualmente mesmo. bem manualmente. Eu tenho várias... Não tem a visão do dentista ainda do negócio. Tem, bem importante isso. Por isso que as empresas novas ou o dentista novo que está começando, ele tem que ter a visão, tem que ter experiência de como posicionar os dentes no computador, né? Entendi. Se eu quiser pegar um incisivo aqui, esse dente da frente, e jogar lá pro céu da boca no computador,
eu boto ele lá no meio da boca e o programa vai me dizer, cara, para você fazer esse movimento você vai precisar de 50 etapas. Aham. Só que eu sei que isso não vai acontecer, o dente não vai lá pro meio da boca, você entende? Então você Claro. tem que juntar teu conhecimento de ortodontia com o teu conhecimento do Da parte de computador, ali, programação da ali. parte de programação, é. E então, Então é isso. importante, se entrar nesse ramo, é importante a vasta experiência, no Quando caso. tu teve essa virada ali, que tu encarou a oportunidade, se jogou para isso, foi lá atrás da impressora 3D e tal, tu credencia muito a questão da pesquisa, assim, tu acha importante? Tá sempre se capacitando, buscando novidade e tal? Ah, eu acho, cara. Eu sempre fui muito inquieto e muito de aprender sozinho, cara. Muito pesquisar, É um diferencial, então, o cara se jogar para pesquisa e eu ir gosto, atrás. cara, sempre, sempre. Gostava muito de pesquisar coisas de computador. Eu gostei muito de tecnologia. Sempre quando lança uma coisa nova, agora eu tô querendo comprar aquele óculos 3D lá, o Google, né? É, O o metaverso. metaverso. Vai ter dentista no metaverso, Jorge? Cara, eu não sei se vai ter dentista, mas olha, falando de experiência, né? Olha a experiência legal você pegar, botar o óculos do paciente e mostrar o planejamento virtual no óculos, né? Então Ah, isso é eu já legal. pensei, né, nesse negócio. Cara, a gurizada mais nova, assim, Ah, elogiar o Jorge, a gurizada mais nova, Era mais nova. assim que nem o Jorge, sempre tem uns, gurizão, né? tem uns Gurizão. insights diferentes, né, cara? Mas Fal- acho que é importante trazer, né, essa Experiência do caralho. tecnologia, assim, a experiência com a são tecnologia é experiências, animal. lógico. Falando, nada a ver, né? Mas enfim, tem que chamar os patrocinadores. Vamos chamar os nossos patrocinadores. A gente não tá falando em nada a ver com os patrocinadores, mas vamos lá. Arte Pro Comunicação Visual, nossa patrocinadora master aqui do nosso EmpreendedorCast, Filipão. Totens, fachadas luminosas, adesivos, LED, letra de LED, tudo que tu imaginar, cara. Esse estúdio todo aqui pela Arte Pro, brigadão. Toda a equipe, a Suelen, toda a equipe da Arte Pro. Esse episódio conta com o apoio da Rádio Mix FM Blumenau 106.3. Um abração para o Alcemar da área do comercial e Montanha lá. Toda terça e quinta agora a Mix vai estar divulgando os novos episódios do EmpreendedorCast. Muito feliz, a gente fica também de levar a nossa Muito marca obrigado, aliada a essa rádio tão importante da nossa região. Além disso, a gente conta com o apoio de sempre da NutriBlue Gastronomia Empresarial, a empresa responsável pelo bucho da galera tá forrado aqui, né, Filipão? Comida transportada, cozinha na sua indústria e PHNX Consultoria Imobiliária, a sua imobiliária aqui em Blumenau, região e litoral de Santa Catarina. Você que está procurando, em Indaial também, você que está procurando uma casa aí, vem comprar com a gente, tenho certeza que você vai se surpreender com o nosso atendimento. Jorge, como é que foi deixar de ser um dentista de consultório e passar a ter um negócio, cara, que atende diversos dentistas, inclusive em outros países da América Latina? Cara, é uma mudança um pouco desafiadora, porque quando eu me formei eu não pensava jamais nessa parte empreendedora, apesar de ser um pouco inquieto e tal, mas eu não pensava, de fato Não não tinha uma pensava. coisa na família, assim, pai, mãe, nada empreendedor e tal? Não, eles tinham relojaria antigamente, era do comércio e tal, mas nada muito assim nesse sentido, né? De literalmente uma indústria, né? Uma indústria que produz alinhadores, Sim. né? Então hoje em dia eu ainda trabalho no consultório, claro. Claro. E Atende os amigos no WhatsApp quando tem problema? Não, atende bem. Até porque, como eu estava comentando com vocês, eu preciso ter casuísticas para mostrar para os outros dentistas enfim, e eu gosto ainda, gosto bastante, na real, do atendimento, Claro, tem que ter né? a mão ali, né? Tem que ter. E aí 2 dias por semana ali eu me dedico praticamente exclusivamente à empresa ali para dar o suporte, enfim, dos planejamentos. Todos os planejamentos que são feitos passam pela minha visualização, porque eu preciso Validar o processo. validar. Eu preciso validar. Eu já tive. Mas isso é uma questão de segurança tua ou... Cara, eu sou chato. É uma questão de segurança minha, cara. É, Tá. É uma questão. eu vou te falar, eu me vi há uns 3 anos atrás, assim, cara, mas eu me libertei. Há um caminho. Há um caminho, há um caminho. Há um caminho, né? Me Eu libertei. penso nesse caminho, cara. Eu Me penso nesse libertei. caminho. Depois podemos trocar umas ideias, que eu te dou umas dicas. Vamos trocar. Porque eu sou um pouco Centralizador. Eu também fui É, um pouco centralizador. E aí eu penso que precisa passar por mim para o resultado ser melhor. Mas assim, o que acontece também hoje, cara, começou agora uma mudança de mais dentistas planejarem. Eu peguei um tempo, um pessoal lá do Paquistão, cara, pensa, eles Caramba. entraram em contato comigo para Vendeu pra terrorista. fazer essa parte de planejamento e tal. Tô brincando, né? Pelo Ca- amor de Deus. Cancelamento vem. O Paquistão vai cancelar a gente. Não vai passar no Paquistão.
E aí eu mandava para ele os planejamentos lá para a equipe deles, eles me mandavam de volta e eu tinha que corrigir quase tudo, cara. Você entende? Porque Uhum. eles faltava a experiência da visão clínica se o que eles estavam movimentando o computador ia de fato acontecer na Tu boca. dava consultoria, então. Não, eu não dava consultoria, mas Pois é, mas é uma oportunidade, eu pô. tinha Dar que, consultoria pros caras. mas eu Eu tinha resolvo que esse problema aqui, refazer. amigão. É, eu tinha que refazer ele 100% inteiro. do trabalho. Não digo Se tu, 100%, mas 80, mas não, 90% eu tinha que não refazer. era a tua obrigação. Tu poderia fazer aquilo dali e entregar, ou não. Mas daí o dentista que eu vendi não ia funcionar na Não boca ia do dar, não ia não ia funcionar dar na boca. resultado E aí eu ia me queimar, entendeu? Quando entendi. tu tivesse Boa. tu tivesse um consultório, que era junto com outros dentistas, eu lembro, né? Sim, sim, sim. Não sei se era um consultório geral, se era uma clínica, como é que funcionava isso? Antigamente, É. era uma clínica, na verdade a gente alocava um espaço e cada um tinha seu consultório e dividia os custos como se fosse um condomínio, né? Aí cada um tinha seus Entendi. pacientes, dividia Ali ali. tu tinha uma secretária, né? E atendia teus clientes, né? Isso. Mas hoje tu virou uma chave, tu virou um empresário. Cara, naquela época eu comecei na real naquela época, né? Que eu tô na clínica nova em 2019, então eu comecei lá em 2014, 15, então fiquei Aham. ali 3 anos e meio ali naquela estrutura, já evoluindo e pensando. Mas de fato o que aconteceu assim é um crescimento devagar, Orgânico. orgânico, porque assim, como você falou, cara, você usava direto? Não, eu escolhia os casos para pegar, para botar, não fazia em qualquer um. Eu vi um caso que eu achava que era possível, não movimentações extremamente difíceis, e começava a fazer, e fui criando experiência. Então não cheguei, comprei impressora, o programa lá e fiz 20 pacientes de cara. Cara, eu fazia um, para esperar, tava meio na metade, tava dando Mas certo, isso é planejamento, tá pegava ligado? outro. Isso é planejamento. Cara, eu não tinha pressa, entendeu? Pra dar certo. Eu queria que o meu negócio, que os meus sistemas de alinhadores funcionasse tão bem Foi, quanto qualquer foi outro no mundo. responsável, né? Porque foi aquilo que tu perguntou. Qual foi o primeiro paciente? Pô, ele fez no primeiro, mas Tu lembra ele primeiro? Lembro, fez o claro. primeiro paciente, mas acompanhou Tu pra já ver se o falou negócio pra ele tava que ele dando foi primeiro? certo, né? Não Tem que falei. falar pra ele que ele foi primeiro. Eu vou falar. Porque se, depende muito da personalidade. Acho que isso é caráter, né, cara? Porque tem gente que, tipo assim, pô, isso aqui vai dar dinheiro. Claro, E aí, pô, vai meter na boca de todo mundo e deu, entendeu? não, Eu é acho que responsabilidade e caráter, né? responsabilidade. Pro negócio dar certo, eu acho que isso aí tem que levar muito a sério, né? Quando que virou a chave do Jorge dentista pro Jorge empreendedor? Tu lembra disso? Cara, eu ia pra congressos, assim, dos alinhadores e assunto networking, né? Ah, você tá fazendo o quê? Tá fazendo o quê? Cara, eu falei, eu faço os meus. Como é que você faz os teus? Aí, cara, abriu o olho, o pessoal brilhava, assim. Pô, faz pra mim também. Eu falei, ah, tá bom, faz Aí- pra mim também. E aí eu fazia pra amigos, conhecidos e tal, Mas e aí quando tu foi. dizia eu fazia, tu fazia mesmo. Tu ia lá, fazia, imprimia, cortava, botava na caixinha, enviava, tudo É, 100%. 100%. 100%. E quando que tu decidiu, não, agora eu vou ter funcionário aqui, vou... Cara, eu acho que quando foi crescendo a demanda, assim, sabe? Foi uma necessidade que veio com o tempo e foi meio que natural, assim. Eu não lembro exatamente de um. Cara, agora eu preciso mudar, enfim, foi meio Hoje tu tá com natural. quantas pessoas envolvidas no processo? Hoje eu tenho 5 pessoas, seis. 6 pessoas, uma dá Um suporte? vai um pouquinho. Tá certo. E essas pessoas todas na parte de produção ou a galera também de gestão, estratégia? Não, é mais na parte de produção, cara. Na parte de Operacional produção. mesmo. É operacional ali, de planejar, botar pra imprimir, Tem dentista fazer. no processo? Não tem, só eu. Não tem dentista, eu e a minha filhada que vai pouco, né? Que ela Ah, faz ela te parte da ajuda. equipe, vai lá. Ela te ajuda também na parte de alinhamento. Cara, ela me ajuda. Não, não, na parte de planejamento não. Mas ela me ajuda mais numa parte operacional da parte dos alinhadores para quase na parte final de produção ali, né? E essa questão de logística e entrega, cara, isso tudo, porque hoje tu entrega ainda pro Brasil inteiro, não? Entrega, entrega. Tipo, quantos tu produz, assim, pra gente ter uma noção? Tipo, tens um número assim que tu te lembra? Putz, cara, Não é pouco. não lembro, cara. Não é pouco, mas também não é muito extravagante, porque, cara, como eu sempre fui muito responsável nesse sentido, a minha ideia principal nunca foi ter um grande volume e perder a qualidade, Entendi. né? Então, cara, eu conheço os meus clientes, quase todos, assim, de relacionamento, liga no WhatsApp, a gente conversa, tô com dúvida nesse paciente. Você entende que é um pouco diferente do que eu pegar e querer expandir gigante
e fazer Não é pra comercializar, uma né? mega estrutura, uma coisa gigantesca, É assim, uma que você vai... solução Não, pra... sabe que é uma reflexão que a gente pode trazer à baila, né? Porque Sim, tem muito empreendedor que às vezes dá aquela pernada que vai além da É, por isso que eu capacidade falei, né? e quebra, né? é. E aí faz errado. Que tu quer ter um crescimento orgânico sustentável, né? Mas sempre um crescimento, né, Sempre Jorge? o crescimento. E graças a Deus tá, cara, tá sempre crescendo, assim, né? Eu fiquei Sempre... sabendo, tá com um consultório novo e tal, tá bonito. Tá bonito. Elitizou, cara. Ele Nossa, elitizou. agora, ô, rapaz. Cheguei naquele consultório e pensei, porra, tô bem de dentista. O negócio tá dando certo. Bem de amigo, né? Tá bem de amigo. Ô, Jorge, tu tem algum outro tipo de investimento? Não? Empreende em alguma outra área? Cara, eu tenho. Tem? Sério? Tem. Pode falar, não? Pode Então manda falar. aí, manda aí. Pode falar. Cara, e demorou, tá? Demorou há 1 ano e meio por aí. Uma coisa busca a outra, né? Ah, um outro diferencial importante nos alinhadores é o plástico. Sim. Existe um plástico mais vagabundinho e um plástico melhor. E aí eu testei muitos plásticos na minha vida. Muitos. Tu me parece, quando tu vai falando, um cara bastante metódico, assim, que se preocupa. Eu Tô me certo ou não? preocupo, cara. Como eu falei, eu me preocupo em tentar dar um resultado legal. Para mim, Tu o acha que isso dinheiro é é uma uma. consequência. Eu não quero pegar e. Perfeito. Cara, eu poderia. Eu já tive várias. Como é que eu vou te falar? Abordagens. Pô, você não quer um sócio, um investimento? Falei, cara, tipo, não adianta eu pegar e chamar um monte de gente para planejar aqui e eu vou entregar um negócio que eu vou saber que lá na ponta não vai dar resultado, entendeu? Entendi. Então, eu vou devagar. Hoje em dia eu tô conhecendo cada vez, até pelo fato de ter virado professor e tal, tô conhecendo cada vez mais planejadores novos que estão vindo com uma qualidade legal, assim, dá para começar a conversar e tal. Porque essa experiência lá de fora do Paquistão, por exemplo, é uma experiência que foi furada, assim, sabe? Uhum. Foi furada. Então a gente tem hoje em dia gente mais de confiança e de qualidade. Eu prezo muito por isso. E aí eu conheci um. Na verdade, nem lembro como é que eu conheci ele, cara. Sei que ele veio no congresso em São Paulo em 2018. Aham. 2018 não, Uns 3 anos atrás. enfim, uns 2 anos atrás. E aí, 3 anos atrás. Uhum. E aí a gente conheceu pessoalmente, mas a gente já estava conversando para trazer uma placa uma placa de plástico que faz esses alinhadores. E aí ele tinha um rapaz em São Paulo que ia meio que ser o carro-chefe da importadora, enfim, não deu certo. Daí ele entrou em contato comigo, a gente nos conheceu pessoalmente, viu que era, cara do bem, assim. Sim. Enfim, eu abri uma empresa de importação para Cara- começar a fazer a importação desse produto. Tu percebe que nem ele acredita quando ele fala. Ele, pô, eu tive que abrir, cara. Só aí, Pô, isso, cara, foi uma. como é que. É que você não tem noção, cara. Produto de área de saúde, cara, é uma bíblia de documento. E eu falava, gente, é um plástico. Mas vai na Tipo, boca das pessoas, mas é um plástico. como Então, é que foi essa burocracia? Conta pra nós essa experiência. Nós tá falando de burocracia na outra entrevista agora há cara, a pouco. burocracia é gigantesca. Eu não entendo nada disso aí, nada. Então, eu tive suporte de uma empresa que foi contratada para fazer toda essa documentação. Aham. E aí eu falei pro rapaz lá Então a nos. importância da consultoria e da assessoria e tal. Aí eu falei pro cara lá nos Estados Unidos na época, olha, vai te custar tanto. Só que eu não vou investir esse dinheiro. O cara falou assim, não, a gente paga. Daí eles me depositaram a grana para fazer todo esse negócio. E eu comecei a ficar com vergonha dele, porque tava demorando tanto para sair a liberação da Anvisa, que eu achei que o cara achou que eu tava enganando ele, entendeu? Claro. Se E preocupasse tanta com isso. demora. Aí ano passado eu já paguei uma grana, fiz o meu primeiro pedido sem ter nada liberado. Só que eu já depositei para eles lá, falou, ó, como você pagou antes para fazer esse negócio, Já vamos garantir eu já fiz aqui a o primeira pedido. compra, quando liberar eu peço. E aí agora liberou da Anvisa, a gente tá em processo final para começar a importar, né? Cara, tu vê, foi quanto tempo? 1 ano e meio. 1 ano esse negócio da Anvisa, mais o negócio. 1 ano e meio, cara. Tá, mas é o plástico que tu usa pra moldar a parada. O plástico, ele vai numa plastificadora, ele é aquecido, ele fica mole e vem uma prensa e faz a plastificação em cima daquele modelo que foi impresso em 3D, né? Então ele é um plástico mais resistente. Esse é o que vai na boca. Esse é o que vai na boca. Uhum. Daí ele tem uma mistura de poliuretano, enfim, tem umas misturas para ele ficar mais rígido. Flexível. Um pouco, vamos falar de um pouco de memória elástica, assim, sabe? Se você pega um plástico amassa, ele volta um pouco pro lugar, mas se você amassa ele demais, ele meio que estraga. Então é um plástico um pouco diferenciado nesse Mais sentido. resistente pra memória. Ele é mais resistente e ele é mais
memória elástica, digamos assim, Sim, sabe? tu aperta ele e volta. É. Tu vê, né, cara? É um detalhezinho assim que muda a composição do plástico e já muda completamente a experiência do cara, né? E é um plástico bem top, não tem nenhuma representação dele no Brasil, né? Não vendia e agora vai ter. Ah, moleque! Estamos falando com. Já é, né? Mas um futuro milionário aqui na nossa mesa. Boa, E Léo. isso aí. Ah, pô, a gente tá falando de empreendedorismo, temos que falar de faturamento. Não precisamos abrir números, fica tranquilo. Mas brincadeiras à parte, esse plástico, então tu vai vender pra galera que tá Vou vender fazendo. pra galera que tá fazendo. Já tens uma caralhada de gente que com certeza que vai. Cara, então, aí o pessoal lá é tão legal que eles entram em contato com a fábrica lá e o cara me dá o meu contato do Brasil. Pra dizer que tu tens. Então eu já Então, tive algumas ligações. Na verdade, tu vai ser a distribuidora do cara aqui. Meio que a distribuidora dele. E em Blumenau. Em Blumenau. Que massa. Não, cara, Blumenau. isso é E inovação. é importante a gente destacar também, né? E aí, mais uma vez, entra a questão da oportunidade. Tu enxergou uma oportunidade e foi pra cima, né, cara? Cara, mas tu vê como uma coisa vai chamando a outra, É. né? Aí você vê uma Eu necessidade, vou ser- uma Mas oportunidade. tava atento também, né? Tava atento também, né? Também Eu vou tava, ser né? um pouco provocativo aqui. Um Vai, pouquinho, porque vai, acho que é importante. vai. Tipo, tu já percebeu que, beleza, tu tá indo no teu passo, no teu jeito, no teu momento, mas daqui a pouco, se tu se abrisse ao crescimento, Sim, tu já sim, sentiu já isso? senti, já E o senti. que falta Já senti. pra acontecer? Porque Ca- assim, faz a seguinte leitura, imagina quantas vidas mudariam por causa do Jorge daqui a pouco. Sim, A quantidade de emprego que vai se gerar, a quantidade de gente que vai poder melhorar a boca, enfim, né? sim, sim. Todo sim, esse sim. rolê, tu já fez essa reflexão? Não, mas eu sinto que eu preciso dar um. Eu acho que é deixar. A gente conversa depois. Deixar É essa isso que- situação- eu acho Não, que mas tu é sabe isso que é que uma Deixar questão. É legal. entender mais, assim, Sabe né? que é legal a de- gente ter. Foi absolutamente por acaso, né? Assim, não por acaso teu convite, eu já queria que tu viesse, comentei contigo, Uhum. mas vamos até abrir pra audiência, não tem problema. Eu mandei mensagem ontem porque a gente teve uma vacância para adiantar a agenda dele. Uhum. E ele veio, né? E é legal a gente trazer um case de alguém que tá nesse momento, Sim, tá sim. ligado? Sim. Porque a maioria dos cases que a gente trouxe até hoje, ou é gente que já tá bem consolidado, ou é gente que tá crescendo, mas tá com a mentalidade de se soltar. E conversando contigo, a gente traz talvez uma realidade de quem tá É. ouvindo, assistindo, tipo, cara, eu também tô nessa, tá, mas e aí, né? E aí, Felipe, como é que foi descentralizar aí? Vamos tocar no assunto, É. acho que é legal. Uhum. O que tu dá de dica pra ele? Cara, primeiro assim, ó, ninguém. Tu nunca vai fazer melhor do que ninguém. Vai sempre ter alguém que faz melhor que tu, Exatamente. entendeu? E foi essa sacada que eu tive. E realmente, tive várias experiências de eu tenho que botar a mão pra fazer bem feito. E daqui a pouco eu tô com processo, com treinamento. Uma vez Tu o Felipe coloca o me cara, falou- o cara é melhor, velho. Uma vez, o Melhor. Felipe falou, uma Entendeu? vez o Felipe falou um negócio que me mexeu muito comigo, cara. Foi assim, ó. Sabe, às vezes a gente quer resolver todos os problemas, tá ligado? Sim. Chega o problema, tu quer resolver, tu quer resolver, Sim, resolver. sim. E, cara, tem problema que se resolve sozinho, cara. É. Deixa lá, o funcionário vai resolver, cara. É Se verdade, tu vê, se tu não vê, ele vai resolver. verdade. É, Pode ali é custar de um pouco mais prioridade, né? caro, pode sim, mas vai resolver, entendeu? É a tal da linha da prioridade, da. É. né? Uhum. São técnicas que a gente usa de gestão que aplicando. E essa funciona. importadora tá começando agora, então, nesse exato Agora, instante. não trouxe nenhuma. Não tem chegou ainda. escritório, não tem vendedor, não chegou, tem nada tem ainda. nada, não Vou tem me nada. candidatar para Não tem representante. nada. Vamos conversar, vamos conversar. Fazer um galpãozinho aqui do lado, Ah, já trazemos. é. Mas isso é um negócio pequeno, Jorge? Como é que é? É um... Cara, é como se fosse uma bolacha dessa aqui, ó. Só que ela é um pouquinho maior. E aí, só que tu usa uma caralhada dessa pra fazer um paciente. Cara, se são 30 bocas, são 30 dessas. 30 dessas daqui. Mas uma boca às vezes tem 3, 4 Não, diferentes. 30 ele falou, 30? Não, se um paciente, né? Num paciente só, às vezes eu preciso fazer uma sequência de 30. Né? Isso. Então, Ah, são de 30, são 30 Caramba, Tem dessas uma mas média assim? mais. Cara, a média, numa média legal, um pouco em torno de 25, 30. Ô, louco, é Por bastante. arcada, cara. né? Pra um Por trata- arcada. Por arcada. Em cima ou embaixo. Por arcada. Para um tratamento, assim, digamos, de média complexidade e tal. E ela já vem cortada assim, tipo bolachinha? Ela assim? vem uma bolachinha, só que ela é um pouco mais Redondinha. fina. Sim, ela é um plástico tem, que só vai moldar. Ela tem 0,8 Milímetros. de, mais ou de menos isso. espessura. Não, não, Essa não. aqui Isso aí deve é ter bem mais. 1,5, tal, 2. Ah, É, tá, não, 0,8. é, Tá, é, tem desculpa, uns 2,5, 2. É. Aí você... O modelo fica aqui embaixo, impresso em 3D. Ela aquece, Uhum. Amolece ali. amolece, Molda. aí vem um... Ela é prensada a vácuo nessa É, linha, ela né? puxa, então. Não, molda. não, ela não puxa, ela não é por sucção. Vira uma câmara de vácuo e empurra a placa aquecida e mole sobre o modelo e aí forma
Molda. molda. Hoje no molda. processo de produção, tu se envolve em todos os processos ou tem coisa que tu Não, toca não, não. Eu sozinho? fico hoje mais na parte de planejamento, cara. O Só resto vê eu o deixo- software lá e o resto É. gira. Eu vejo, ajusto o que precisa, o resto eu não faço mais nada. Porque eu já fiz muito. Então, Mas por é- sa- Eu já então- fiz muito. Mas Então, é. por partes, tu já tá liberto. Não, mas É. isso é um Mas eu insight. sinto que falta, tá? Eu sinto É. que falta uma. Tu tem- Deixa eu voar. Quem que Isso. toca hoje o negócio, assim? Tipo, faturar, pagar funcionário e tal. É tu sozinho ou tens Eu. alguém que te ajuda? Eu e a Lúcia. A Lúcia, A a Lúcia- eterna Lúcia. A Lúcia você conhece bem. A A Lúcia- Lúcia ela é minha sócia hoje, né, cara? A gente fez uma. Ela tá junto Tá contigo no junto rolê? desde sempre, Ah, né? que legal, cara. Mas tu não sente falta daqui a pouco de uma equipe de gestão e tal? Nunca pensasse nisso, contratar um vendedor e tal? Já pensei. Já pensei. Tem que se libertar. É, já pensei. Já, Não, cara, eu já tô- pensei em eu- várias oportunidades. Várias. Eu tô provocando, Coisas. cara, É. porque a gente não tem muito essa oportunidade aqui. É legal Aham. isso. Sabe, tu te abrir para essa visão empreendedora. Porque tu é um empreendedor que a gente percebe que tem um crescimento consistente e orgânico. Uhum. Preocupado, orgânico. É. Só que chega um ponto, cara, que tu tem que virar uma chave, irmão. É ou não é, É. Filipão? Tu Eu tem acho que é esse ano, tá? Aí sim é. Tu tem que jogar a parada na frente. Aham. Entendeu? Nós vamos voltar aqui um dia, tu vai te contar a distribuidora o que tá rolando, todos os milhares de contratos aí de venda de coisa, inclusive vai trazer presente pra nós, né, Filipão? Claro. Não, porque isso é importante, cara. com É um certeza. negócio. Tem um monte de gente aí que tá. Tem até um case aqui do podcast, sabia? Tem um cara que tá assistindo aqui que Vou assistir. era. Não, ele tava assistindo aqui, era funcionário, aí o patrão quebrou, foi lá e se agarrou nos contratos, cara. E aí se Nossa. agarrou por quê? Por causa de mentalidade, né, William? É. Voltando lá pra tua formação agora. Fale. Valeu a pena perseguir esse sonho? Valeu, cara, valeu. Super. Tu não te vê trabalhando noutra área, não, é a tua área mesmo. Tu te encontrou nisso. Pô, atualmente mesmo com a junção da tecnologia com a ortodontia, eu acho que eu tô super satisfeito, cara, de verdade, assim, eu gosto muito dessa parte, dessa união dessas duas coisas diferentes que se complementam, né? Então, e eu acho que mais do que dinheiro é o reconhecimento, cara. A partir do momento que as pessoas começam a te reconhecer, vale muito mais do que dinheiro, cara. É engraçado isso, não é? Claro, com certeza. E graças a esse pioneirismo, na época lá de eu começar a fazer os alinhadores no próprio consultório, eu comecei a conhecer professores super renomados do Brasil inteiro, que eram meus ídolos, são, na verdade. E hoje em dia, cara, é com o WhatsApp, e aí, tudo bem e tal, então Que é legal. legal. É. E aí, por essa situação também, fui convidado para escrever um capítulo de um livro, que é um livro super renomado na área de alinhadores Que massa, invisíveis. Ele é de uma empresa, a Dental Press, é a maior editora de livros de odontologia do Brasil, que está da América Latina aí. Então tá lá o meu capítulo, meu nome no livro. Que Agora massa, cara. foi traduzido aí para, sei lá, 30 idiomas, 30 países, enfim. E desse business foi legal todo, demais, cara. hoje tem um novo business também, que tu é professor também dessa galera, né? Agora eu comecei a dar aula também. E como é que funciona isso, cara? Eu tô dando aula para uma turma de especialização no interior do Paraná, em Lapa, que é no Instituto Vetor. Cara, é uma cidade super aconchegante, pessoal super gente boa, é muito legal. Então, o pessoal que se formou em odontologia, que quer fazer especialização em ortodontia, a gente tá lá com uma equipe de professores. E além disso, também tu tem a tua rede social que tu faz divulgação também, mostra o teu trabalho. Mostra um pouquinho Como lá é que também. foi virar essa chave, Jorge? De uma profissão que a gente sabe que se escondia atrás da secretária para abrir a cara pro mundo numa rede social. Poxa, o meu irmão, cara, ele sempre foi sempre teve muito mais essa visão empreendedora e de rede social, tanto é que ele tem um canal no YouTube aí que tem milhões Olha de só, Não visualizações. sabia. Chama Odonto Prime TV. É que, claro, a gente não conhece porque é um foco dele, é o É. mercado de... E ele fazia gravações no estúdio ali no centro, enfim, com o pessoal super top. E hoje em dia eles têm tanta experiência que eles fazem tipo, né, pega no próprio consultório, tem todos esses equipamentos, fazem o programa. E aí eu comecei a olhar e falei, cara, tipo, só o boca a boca é legal, mas quando o pessoal te vê, cara, lá meu dentista, ele já é meu paciente, mas pô, meu dentista lá, parece que Cria uma autoridade, queria né? uma autoridade mais legal. E É. aí, tipo, cara, eu abri os olhos pra isso. Tipo, eu fui olhando, vendo acontecendo, quem fazia, quem não fazia, que tinha mais visibilidade, e eu deixei um pouco a vergonha de lado. Porque eu nunca gostei muito de falar em público, até aparecer e tal. Tu já deu alguma entrevista nesse nível ou não?
Aqui, tipo assim, de tanto. É. Ah, tu já participou de programa, Já né? participei do podcast, já fiz também programa, participação com meu irmão lá, enfim, já. Mas uma dica que tu Mas lá dá, atrás eu não faria, uma cara. dica que tu dá pra quem tá escondido atrás Liberte-se. liberte-se, vale a pena? Vale, claro. Cara, e assim, é uma mentalidade muito de professor, eu fiz a federal, né? Principalmente professor de federal e professores mais antigos. Cara, eu tava até conversando com a minha mulher esses dias. O professor dela falava, se eu gastar dinheiro com marketing em vez de comprar um livro, não sei por que que eu me formei em medicina. Enfim, Aham. cara, esse cara aí daqui a pouco ele Vai ser engolido pelo vai mercado. ser engolido, né? Hoje tu tem que expor, né? Hoje eu tenho que se expor e eu tenho essa visão, assim, falo pra ela, falo pros amigos, enfim, tem que dar a cara a tapa. Dar a cara a tapa. Cara, e isso casa bastante com o que a gente fala aqui, né, Filipão? Uhum. Da galera tá junto e criar network, criar relacionamento, né? Exato. É isso que vocês fazem demais, cara, é muito legal. Até essa é uma pergunta que o Felipe gosta de fazer, né, Felipe? Do que ele tá achando aí. Pois é, já fez a pergunta, né? O que tu acha que desse, que tu acha que a do gente projeto, tá fazendo, é? assim, do projeto, do podcast? Pô, eu acho sensacional, cara. Eu acho que pra vocês dois ainda que ficam entrevistando e conversando pessoas diferentes, com mentalidades diferentes, eu acho que o crescimento de vocês dois, até pra tua empresa, pro teu negócio, Não só pra gente, mas pra equipe pra toda aí, pra todos, vocês né? escutarem Pra também, todos, né? cara, Certeza. pega uma ideia daqui, Sim. pega uma ideia de lá, enfim. Eu falo para meus alunos, né, cara, eu não sou 100% dono da razão, o outro professor não é, pega o melhor de mim, pega o melhor dele, o Isso. melhor daquele, e aí você junta o teu conceito e evolui, né? Uhum. Então, é legal pra gente participar, que a gente consegue mostrar o que tá fazendo, enfim, pros convidados, é legal pra vocês, é Uhum. bacana pra todo mundo. Não, cara, legal. É bom a gente ouvir esse feedback, sabe, Jorge? Porque a gente também tá empreendendo aqui, né, cara? A gente Sim. se joga aquela coisa, a gente se Aí, joga do ó, penhasco. Eu oito- nunca vou esquecer Na, essa na frase. verdade, assim, a gente desde o início fez isso aqui não por dinheiro, a gente sempre fala, né? É, É essa pelo coisa. propósito mesmo, Sabe né, que cara? tu falou assim, não é nem resultado. por grana, é pelo propósito e tal. E é real. Sim. Tipo, é óbvio que tem aquele cara que vai trabalhar, que ele tá trabalhando ali porque ele precisa pagar as contas, velho. Sim. E todo mundo tem a obrigação de pagar as suas próprias contas. Sim. E tem que trabalhar, né? Mesmo que eu não queira, é um negócio terrível, é chato, mas eu tenho que pagar as contas de casa, Uhum. bora trabalhar, que é a obrigação do cara. Agora, se tu consegue aliar um propósito maior, né? E muitas vezes o cara que vai trabalhar ressabiado, não gosta do que tá fazendo e tal, ele tá indo por um propósito maior, né? Eu tenho que Uhum. botar comida na mesa, eu tenho que Sim, cuidar do meu sim, filho, sim, né? Sim. E a gente, quando consegue aliar o empreendedorismo, que é o teu caso, e é o que a gente está fazendo aqui, a um propósito maior de impactar a vida das pessoas, de trazer um diferencial para a vida das pessoas, e registrar momentos, a tua história, né? Imagina daqui 10 anos a gente vê isso aqui de novo. Vai ser do bacana, caralho, né? é do caralho. Tocando violão lá em casa. Já temos que Próxima, repetir isso aí, ó. próxima vez eu Já vou fica, junto. já fica a convocação. Esse aqui leva o carrão, ó. Aí a vizinhança fica doida. Então dá. Mas é legal pra caralho, né, cara? De tu É. ter esse registro, né, cara? De poder registrar essa história, né? Mas além do propósito, o dinheiro vem depois. Cara, eu uma acho que é uma consequência É uma natural, consequência, né? É uma é. consequência natural. Pô, não que esteja errado, mas se você botar sempre o dinheiro na frente de tudo, não É. é legal, né? Eu acho que isso é uma dica importante, né, pra quem tá assistindo. Na né, real, João? quem bota dinheiro na frente de tudo não chega lá, né, cara? Não. Pode até chegar, mas não chega bem, né? E é a questão de ser difícil mesmo no caminho, às vezes tem que inteirar muita grana, tal, É. tá perdendo. Tá perdendo não, tá investindo, é um aprendizado, né? É algo que, cara, pra te chegar em um objetivo, eu sei porque, pô, eu empreendo há 15 anos, cara. E, cara, eu passei por muita coisa, velho. Sim. E, cara, mas todas elas eu levei como um aprendizado. Cara, me custou caro, mas eu aprendi, cara. Teve alguma Quanto coisa que mais custou caro- caro aí? Quanto mais caro, mais tu aprende, cara. Teve um momento assim que tu, puta, isso aqui custou caro. E aprendeu, com certeza. Cara, a parte mais difícil foi realmente lidar com as impressões 3D no começo, né? Porque Gastava muito material. porque o litro da resina eu só conseguia comprar nos Estados Unidos. Então, quando alguém ia pedir para trazer, enfim, Caramba, e custava na época, porra, não vou lembrar, mas uns R$ 2.000 um litro, e eu não conseguia imprimir muita coisa. Hoje em dia se barateou demais, isso, sabe? Então eu não tinha experiência, eu perdia muita impressão, porque é um processo de fatiamento, né? Você pega essa caneca aqui para imprimir ela em 3D, o software fatia ela em 1000 camadas, e cada camada é uma linha que vai sendo impressa. Então, se no meio do processo acontece alguma falha, perdeu a impressão inteira. E no começo. Mas olha só, meu ponto de vista. Tu pagava caro lá, mas hoje tu tá na frente. Exatamente, Né? não foi um Então, aprendizado. comparado hoje, com certeza. Mas os caras que estão pagando mais barato hoje,
eles estão olhando pra ti já, né, como É. uma referência, né? É. Então é importante, né? Tá. E- No Enfim, início mas- também o V, por exemplo, tem equipamento que a gente tinha conversado ali, né? Aham. Que tem as impressões ali. Cara, no início era um equipamento caríssimo, mas vai olhar, Já se ninguém pagou, tem. já se pagou faz tempo e tá de É, não, boa, e, né, cara? e tem poucos que tem, né? Uhum. Então, e eu tô muito mais avançado hoje, eu sei como se comporta em cada material, né? Então, Claro, cara, você tem uma aí tu pega o visão. cara que compra um equipamento desse agora, cara, não entende nada, cara, vai Não quebrar a entende nada. cabeça, entendeu? É. E como era muito difícil trocar experiência com. Porque pouquíssimas pessoas tinham, ainda mais dentista, né? Sim. Você tinha que ir para fórum americano e pesquisar, porque chegou uma época que deu problema, não imprimia mais nada. Né? E eu, cara, entrei em contato com a fábrica. Nessa primeira impressora que eu tinha um jogo de espelhos que refletia um laser. E esse laser endurecia a resina Uhum. e aí formava o objeto em 3D. E, cara, eles me mandaram os espelhos, eu tive que abrir a impressora, trocar ela. Eu virei meio que um Meu, botar a técnico mão. da impressora. Não tinha técnico no Não mercado. tinha, ninguém tinha, cara. YouTube Eu ajudou, não? passei por isso também, cara. YouTube ajudou, não? Não, fórum. Fórum no Fórum? site. Aqui, já Ah. estamos falando uns 8 anos atrás aí. É, fórum, né? Coisa Cara, antiga. se nós falar fórum e tiver um moleque de 20 anos assistindo, não vai saber o que é, cara. Não. O que é o fórum na internet? Cara, que doideira essa evolução, né, cara? Deixa eu perguntar. Fala. Algo que tu fez errado e que tu não faria novamente. Cara, porra, deve ter feito tanta coisa errada assim, Não, cara. mas é o que te Mas marcou. pequeno. Nada grande me marcou, cara. De errado, assim. Talvez. Cara, talvez Que lá. ele é metódico, né? Ele fala, Não, muito talvez lá. Esse jeito dele de devagarinho. isso, de Não, mas cuidar, tal. talvez lá na frente é de não ter aberto antes, assim, sabe? De falar, cara, podia ter dado um boom bem mais cedo. Talvez isso. Mas tu não é nada ansioso, né, cara. Jorge? Talvez. Um Ou- pouco. Não, um pouco. Tu se considera um pouco ansioso, não? Dependendo do que eu quero fazer, sim. De um tempo pra cá, assim, principalmente. Eu quero vender umas plaquinhas. Pô, Descobriu, tu tá sabe sentindo que- a essência, né? Aí Tu começa a sabe ficar ansioso. que a gente, no Empreender, a gente tem a intenção de registrar fatos, acontecimentos, histórias e tal, e através da comunicação compartilhar conhecimento, né? Então daqui a pouquinho, ó, para um cara que está querendo se estruturar empresarialmente, a gente vai ter umas novidades aí. Boa. Fica ligado? É isso aí. Verdade. Ô, agora a gente vai fazer um bate-bola, jogo rápido aí. Fechou. Eu quero que tu. Não, ainda não é o final, tá? Então nada de dar Não. tchau. Eu quero que tu responda com a tua maior sinceridade possível, sem pensar muito. Sim, entendeu? senhor. São perguntas assim, não é que tu precisa ser curto, tu pode estruturar a resposta, entendeu? Podemos abrir um parênteses, sem problema. Mas, tipo, tenta responder o mais rápido possível. E são perguntas bem genéricas a ver com o negócio e tal, nada demais. Tá bom? Defina um bom vendedor. Um bom vendedor. É foda, né, cara? Cara, vocês são foda, né? bora, bora, Um vai lá. bom vendedor? É. Cara, o que vende até a mãe, né? Mas como é que ele tem que agir? Cara, primeiro, ele tem que conhecer o produto, ele tem que conhecer o que está vendendo. Eu não acredito muito que o melhor preço é o melhor negócio. Tipo, para mim não é assim que funciona, né? Então ele tem que saber do valor do produto e saber entregar para a pessoa certa que quer aquele valor. Quando ele linka essas duas coisas, ele entende o que está fazendo, entende o que está vendendo e acha a pessoa que está procurando aquilo, pô, não tem como não vender, né? Show de bola. Uhum. O que você mais observa ao entrar numa loja para comprar algum produto? Pegamos ele de novo. Vocês, cara, eu observo. Sem pensar muito. Não, eu tô me imaginando entrando numa loja, assim, sabe? Eu observo, cara, a disposição dos produtos, a organização, Limpeza, enfim, tal. limpeza. Eu não gosto quando vem muito vendedor chato te abordando de cara, assim, sabe? Então eu vejo mais essa parte visual, assim. Eu acho que eu Legal. vejo a parte visual. O que é gestão pra ti? Gestão. Cara, gestão é você conseguir gerir tanto a sua vida como o seu negócio de uma maneira, da melhor maneira possível. Enfim, conseguir entregar os resultados que você se propõe a fazer. Legal. Jorge, tu já foi processado? Teria como, se no caso de ter sido processado, teria como ter se prevenido para não ser? Não, cara, nunca fui processado. Profissionalmente falando, assim, nada, cara. Não, a gente pergunta isso por causa da questão de prevenção de risco jurídico, né? Tem muita gente que nem se toca disso, de se preocupar com contrato e tal, essas coisas assim, sabe? Ah, sim. Cara, mas eu tenho. Pois é, a parte da saúde dentista ela é meio cru nessa parte, assim, né? Uhum. A gente tem um contrato padrão lá com os pacientes,
Mas não é nada assim também. Nunca tivesse problema, nunca isso que tive importa. problema. Tem os meus deveres do paciente, enfim, daí não. Legal. Não tem problema. Cara, olhando pro perfil, a resposta é óbvia, cara. Fala, lá vem. Eu também acho. Tem controle absoluto das suas finanças? Não. Não, Eu achei que ia ter, cara. Não. Surpreendeu. Não tem. Cara, não tem controle Não? absoluto, não Viu? tem. Eu juro, eu podia apostar que Não. tinha também. Cara, não podia tem. apostar pelo Não tem. pelo Não tem. histórico, assim. Passa o não cartão, tem? vira navalha, tá tudo certo. Não é tão Ah, eu tô absoluto. brincando. É uma tô média, brincando. não é tão absoluto não, cara. Toma cuidado, mas Ah. não tá à risca Não ali. tá à risca. Entendi. É, não, eu acho que todo mundo mantém assim, não. Meu limite do cartão tá. Ah, tá. Ah, Então, dá pra fazer um pouquinho. é legal essa descontração, na real, né, cara? As perguntas são muito boas. Antes de Então- fechar, eu quero agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores, né? Que são os responsáveis por a gente estar aqui. Arte para Comunicação Visual, a sua comunicação visual para Blumenau, região, todo o estado de Santa Catarina, a gente atende aí Sim. com entrega, né, Felipe? Fachadas, totens luminosos, backlight, tudo que você imaginar você pode encontrar aqui. Vem conhecer o showroom, vem conhecer o estúdio do Empreender CCast, né? Vem conhecer, Fazer já uma fotinha aproveita, aqui nesse faz um- microfone Isso. e aí já conhece nosso estúdio. Já faz um tour. Nutriblu Gastronomia Empresarial, responsável por nos alimentar e alimentar boa parte da cidade de Blumenau, setor produtivo, comida transportada, cozinha na sua indústria, e PHNX Consultoria Imobiliária, Imóveis Blumenau região. E nesse E a episódio Mix. também a Rádio Mix 106.3 Blumenau, deixei por último porque eu esqueci, admito. Montanha e Alcemar, pode. nossos amigos. Cara, obrigado, né? Rádio Mix está sendo Muito parceira obrigado. do Empreenda SCcast. Jorge, deixa uma mensagem assim para aquele cara que imagina o Jorge lá atrás quando enxergou a oportunidade, assim, que percebeu, cara, tem um caminho aqui, tipo, ou um pouco antes, né, quando começou a pesquisar, uma mensagem para esse cara que está nesse momento assim, de talvez alguma coisa que tu faria diferente ou não, ou o que esse cara tem que ter de experiência para seguir adiante. Cara, a mensagem é para não ter medo de desafios, para tentar entender o máximo do que você vai fazer, do que você vai utilizar para não cair do cavalo, para não fazer besteira. Cara, e seguir adiante, né? Seguir adiante, se você acredita. Um resumo meu que eu pensava na época. É isso que a gente quer. Eu vou comprar tudo isso, eu vou gastar uma grana. Aham. Se tudo der errado, né, no sentido de eu ainda vou ter esse equipamento para fazer para os meus pacientes pro resto da minha vida, você entende? Ou seja, Um risco calculado. um risco calculado, cara, alguma coisa assim, pensar nas possíveis perdas. Mas mesmo assim precisou de muita coragem, né? cara? E muita coragem, cara, muita coragem para poder Então, coragem é a Seguir palavra de ordem pra galera. segue em frente, dale. É isso aí. Cara, obrigado, tá? Pela oportunidade, Jorge. Obrigado a vocês, Obrigado cara. por ter se Obrigado pelo deslocado, convite ter aí. aceitado o convite. Show. Para você que está nos assistindo aí no YouTube, deixe seu like. Se você gostou do conteúdo, compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Quem está na plataforma de streaming aí também curte, compartilha. Cara, mais uma vez, brigadão ter vindo aí. Cara, Nosso obrigado parceiro. demais. Que bom Obrigado, que deu cara. certo. Valeu. Prazer em conhecer. Espero que vocês tenham Prazer é meu. gostado. Segue o Dr. Jorge lá nas redes sociais. Tenho certeza que vai ter muita dica boa para vocês também. Quer passar aí Fechou. o Instagram? Como É é que é? @, George Jäger. Jaeger. Jägermeister. Jäger. George É. Jäger. Valeu, galera. Um Valeu, abraço. abraço. Valeu, Tchau, valeu, tchau. obrigado.